dia a todos. Eu esta manhã ocorreu-me falar sobre um tema que eu não costumo falar muito, tem a ver com a área da evangelização, mas acho que de vez em quando é preciso falar sobre isso, que é importante. Há um livro que eu gosto muito, e já agora, quando gosto de recomendar livros, está um bocadinho gasto porque é muito antigo. É o Testemunhando Sem Medo, do Bill Bright, com o prefácio do Billy Graham. É muito bom para quem quer ajuda para poder falar aos outros de Cristo. Dá dicas muito práticas, é muito interessante. E o tema desta manhã não é inspirado pelo livro, como é óbvio, mas é apenas um livro que corrobora a mensagem desta manhã e sempre que possível gosto sempre, pelo menos vou tentar sugerir sempre um livro que tenha a ver com o tema, que tem a ver sobre uma pergunta. Porquê é que nós não falamos mais vezes aos outros de Cristo? Porquê é que nós não testemunhamos? E vamos perceber as possíveis respostas para esta pergunta e vamos ver como muitas vezes as razões que nós entendemos ser razões para não falar aos outros não são razões absolutamente nenhumas. Há uns que dizem, a minha religião é um assunto pessoal. Há outros que dizem, não quero falar nisso. E há outros que não falam porque não querem passar por fanáticos religiosos. Eu não quero passar por fanático religioso, eu vou ficar caladinho no meu canto, cada um na sua, eu com as minhas convicções, tu com as tuas convicções, cada um na sua. A estas respostas, e vamos ver outras, só me ocorre uma questão. Se outros tivessem ficado na deles, como é que o Evangelho chegava até nós? Não é? Se todos agissem como nós muitas vezes nos queremos agir, ficar na nossa, se nós agíssemos sempre assim, ok? Então, como é que outros... se os outros agissem assim, como é que o Evangelho hoje estaria connosco? Se eles ficassem na deles, como se costuma dizer. Há pelo menos 3 barreiras que nos impedem de testemunhar. Mas antes disso, eu gostava só que lessem um versículo que está na 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, e é o versículo 12. Eu não vou ler o capítulo todo, nem é sobre este capítulo que eu quero falar, só quero pegar num detalhe neste versículo. Segunda aos Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, e faço um parênteses, nós estamos certos ou não certos da nossa salvação? Estamos certos. É uma firme esperança, é ou não é? É. Então, usamos de muita ousadia no falar. Porquê é que não usamos de ousadia no falar? Se a nossa esperança é segura, se a nossa certeza é um facto, porquê é que a segunda parte do versículo não é posta em prática? Porquê é que não falamos com ousadia aos outros? Há várias razões. Eu escolhi 3 barreiras, mas haverá muitas outras. E vamos analisar as 3 barreiras hoje e respostas para as mesmas. Primeira barreira. Letargia espiritual. Andámos adormecidos. Todos nós temos tendência a ocupar as nossas mentes e comunicar aquilo que nos interessa mais. Nós falamos daquilo que nós estamos mais cheios. E nós pensamos daquilo que nos interessa mais. E uma das principais razões pela qual não falamos mais de Deus é porque não nos preocupamos e estamos muito interessados com Ele. Porque se estivéssemos muito interessados com Ele, falaríamos muito mais de Deus aos outros. Hoje fala-se menos de Cristo porque os crentes têm pouco interesse em Cristo. Existem várias razões capazes de criar uma doença, que já vamos ver qual é a doença, que tira o entusiasmo das coisas de Deus. Podem ser vários os motivos que levam a isso. As perturbações do dia-a-dia, e nós no nosso trabalho, o telefone toca, e depois é o e-mail, e depois tem que ir correr buscar uma coisa, e depois tem que buscar a outra. O mundo está feito de tal forma para que nós não tenhamos tempo para estar sossegados, para pensar em Deus. Perturbações atrás de perturbações, ruído atrás de ruído, até publicidade, os mídias são feitos para captar a nossa atenção. Antigamente, eu acho piada, porque eu até gosto da área do marketing e tudo mais, antigamente chegavam as bombas de gasolina. O mais que podia acontecer eram placares fixos. Agora já põem placares com vídeos de todo o lado. Vídeos atrás de vídeos, filme atrás de filme, para captar a nossa atenção. Porque sabem, os estudiosos sabem, que isso capta a nossa atenção. Ou seja, nós temos cada vez mais dificuldade neste mundo de ter tempo para estar em silêncio. E isso é uma estratégia que o diabo usa para nós não pensarmos noutras coisas. Perturbações, ruído. Outro motivo que nos leva a ter esta doença, que já vamos ver qual é, que nos tira o entusiasmo das coisas de Deus,
é o trabalho e as ambições materialistas. Nós trabalhamos para ter, para conseguir, para ter. Para quê? Para perder tudo outra vez. Outra coisa que nos tira isso, o entusiasmo, é o pecado não confessado. E já vamos ver isso também. Que provoca um curto-circuito na relação com Deus. E esse curto-circuito faz com que nós percamos o interesse e percamos aquele entusiasmo. Esta doença chama-se a perda do primeiro amor. Não está escrito em lado nenhum, mas eu intitulei como a doença da perda do primeiro amor. O primeiro amor é o amor que nós temos quando nos convertemos, aquela paixão. E isso tira-nos essa paixão, a chamada doença da perda do primeiro amor. Sintomas da doença. Há uma passagem que eu vou citar, fiquem onde estão, que está em primeira, mas eu vou ler apenas, vocês podem ficar onde estão. 1 Coríntios 3, 1 a 3, eu vou ler quais são os sintomas dessa doença. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Há alguém que tem esta doença, e quando nós temos esta doença, nós somos como aqui, carnais, temos ciúmes, somos pessoas que estão permanentemente em contendas, amamos coisas que desagradam a Deus e nossa atenção está focada não nos interesses dos outros, mas nos nossos próprios interesses. Isto são as consequências da doença da perda do primeiro amor, que revela uma perca de entusiasmo. E, em consequência, não falamos. Porque se nós não temos para dar, como é que podemos chegar aos outros e poder transmitir algo que não temos? Nós somos não quero dizer uma máquina, mas nós precisamos de alimentar a máquina espiritual que está dentro de nós. E se ela não carbura, se ela não funciona, como é que nós podemos transmitir algo que nós não temos para dar aos outros? Temos que fazer por isso. A salvação ninguém nos tira. Felizmente é nossa, segura para sempre. Graças a Deus. Mas nós temos que fazer por manter outras coisas a funcionar dentro de nós. E já vamos ver quais. Como combater esta letargia? Primeira coisa que temos que fazer. Devemos nos certificar que não existe pecado não confessado na nossa vida. Agora vejo muitos desenhos animados, há muito tempo, não é? Com o Gabriel em casa. Há um desenho animados que é a Doutora Brinquedos. Para quem tem meninos mais pequeninos sabe o que eu estou a falar. E ela gosta muito de fazer o check-up dos brinquedos. E depois vamos ao check-up. E o check-up, lá pega nos brinquedos, faz o check-up um a um, e aquela parte é uma parte engraçada. E aplicando aqui o check-up, nós temos que fazer todos um check-up. E perceber como é que nós estamos a nível de pecado não confessado. Por exemplo, ofendemos alguém e não pedimos desculpa. É um problema. Temos feito algo contrário à Bíblia e não corrigimos isso. Eu diria que todos nós temos estes problemas. Não temos um nem outro. Temos todos estes problemas. Todos nós. Temos vivido ansiosos e preocupados. Quantas vezes? Temos sido desonestos. E espero que pouca gente tenha sido desonesta. Mas muitas vezes há pessoas que são desonestas. E mesmo crentes. E isso faz parte da natureza humana. E isso tem que ser resolvido porque é um pecado não confessado. Temos alimentado pensamentos incorretos. Temos permitido que os interesses deste mundo nos dominem. Isso são coisas que não estão resolvidas. E isso tira-nos o entusiasmo. E isso tem que ser resolvido. Há um versículo que diz, se confessarmos os vossos pecados, o que é que diz a seguir? Ele é justo para nos perdoar os pecados. Sabe o que significa confessar? Confessar significa concordar com. Até eu vou parafrasear isto. Concordar com. Confessar significa, Deus, eu concordo que faço isto. Mas não é só dizer que faço coisas más, é dizer que faço isto, que faço isto, que faço isto e que faço isto. Eu concordo contigo que isto é errado. E que isto que eu tenho feito, que se chama isto, está errado. Depois, segunda parte do confessar, porque há 3 partes do confessar que temos que fazer, é, eu concordo que Cristo morreu na cruz, por esses pecados que eu tenho feito de errados. Eu concordo com isso. É o segundo concordo. E terceiro, me arrependo e afasto a minha mente e o coração desses mesmos erros. Isto significa, de facto, confessar. É concordar que o que nós estamos a fazer é errado, concordar que Cristo morreu por esses mesmos erros e depois querer mudar. Não é só concordar. Olha, eu sei que faço mal, mas não apetece mudar. Não. Depois de concordar com tudo isso, eu agora quero mudar. Isso é confessar. E quando o fazemos, Deus é fiel e justo para nos perdoar, porque sabe que houve mudança de coração. Não foi só conversa. Houve, de facto, mudança no coração. Check-up. Segunda coisa que temos que fazer para conseguir combater esta letargia é verificar se estamos a ser controlados pelo Espírito Santo. Isto agora é que é muito complicado. Não é nada complicado. É fácil. 2 formas para podermos ser controlados pelo Espírito Santo.
Voltando aos jogos e às brincadeiras infantis. Toda a gente conhece o jogo da cadeira? O jogo da cadeira, em que todos à volta da cadeira, e a parte mais gira é quando chegam dois só, não é? Temos os dois que disputam a mesma cadeira. Sabem que na vida espiritual nós temos um jogo da cadeira permanente? Sabem? Nós fomos salvos para manter Cristo no trono, na cadeira. E dizemos, quando nos salvamos, a partir de agora eu quero que estejas no trono da nossa vida. Mas o nosso eu está sempre a querer tirar Deus da cadeira. Andamos sempre ali às voltas da cadeira e queremos nós sentarmos no trono da nossa vida. E Deus fora. E o Espírito Santo quer estar na cadeira e nós pomos-o fora. E nós tomamos decisões sem Deus. E cada vez que tomamos decisões sem Deus, estamos a pôr o Espírito Santo fora da cadeira. E isto não é manter Cristo no trono. Quando tomamos decisões que põem em causa a vontade de Deus, estamos a pôr Deus fora da equação. Isto não é manter Cristo no trono. E por isso é que Paulo dizia, Paulo também falava desta dança da cadeira, entre aspas. O que quero fazer, não faço. E o que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem que eu sou. Quem não tem este problema, desta dança? Quem é que não tem este problema? De queremos nos sentar na cadeira que diz respeito a Deus. E queremos tirar Deus da equação. Isto tira-nos o entusiasmo. Manter Cristo no trono. Primeiro passo para sermos controlados pelo Espírito Santo. Segundo passo, respirar espiritualmente. Muito simples. O que é que significa respirar espiritualmente? Nós, para respirarmos, temos que fazer duas coisas. Temos que inspirar, certo? Inalar e exalar. Nós temos que inalar, como crentes, tudo o que é de bom. Nós temos que nos habituar a ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a inalar coisas positivas. Quando nós estamos a ouvir uma mensagem na web, estamos a inalar coisas positivas. Quando estamos a ler um bom livro, estamos a inalar coisas positivas. Mas depois vem a parte do exalar. E exalar significa o quê? Confessar os pecados. Deixar para trás aquilo que está errado. Eu tenho feito mal isto. Se fizermos este respirar espiritual, inalar coisas positivas, deitar para fora e confessar os erros, nós estamos a respirar espiritualmente. E isto é um passo importante para que podemos ser controlados pelo Espírito. Isto e confessar os erros é mais do que meio caminho andado para nós removermos a letargia, que muitas vezes nos encontramos e que nos impede de falar aos outros. Segunda barreira. Primeira barreira é a letargia. Segunda barreira, não é que nós muitas vezes, como crentes, até acreditamos na argumentação do inimigo. Não é? E a segunda barreira é esta. Nós, às vezes, acreditamos na argumentação dos outros. Quando digo inimigo, as almas não são... as pessoas de que não são inimigo. O inimigo sabem quem ele é. Mas muitas vezes acreditamos nos argumentos dos outros. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando nos respondem, quando nós falamos de Cristo a alguém e as pessoas respondem, cuide da sua vida, não tem o direito de impor isso aos outros. Epá, e de facto ele tem alguma razão. O que é que eu respondo a isto? Pergunta o que vocês devem alimentar e vamos procurar ver coisas práticas e respostas práticas. Quando alguém vos diz isso, vocês devem pensar assim: o que seria de mim se quem falou de Cristo tivesse cuidado também da sua vida? É a mesma questão. Não tem direito a impor isso. Não temos de facto direito nenhum. Nós não estamos a impor nada a ninguém. Estamos a comunicar uma boa nova. O nosso sucesso não é medido pela salvação, é medido pela obediência. Nós não temos que converter ninguém, que a converte é Deus. Nós temos é que obedecer e falar aos outros. Se a pessoa converte-se, fantástico. Se não se converter, é da responsabilidade entre essa pessoa e Deus. Agora, nós temos que falar aos outros. E o que é que seria de mim se outra pessoa não tivesse falado também a mim? E se estivesse preocupado com este problema? Segundo, a argumentação de inimigo muitas vezes nos deita por terra. Vou ofender essa pessoa. Eu não vou dizer nada. Eu vou ofendê-la, não vou dizer nada. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Lembram-se daquela menina que falou a Naamã? E ela era escrava. E lembrou-se, eu vou dizer a Naamã, eu sou escravo, mas vou dizer ao meu servo todo-poderoso, Naamã, para ir à terra de um povo completamente dominado, e a terra de um povo que até aos olhos de Naamã é um povo esquisito, para mergulhar no rio deles, e se mergulhar no rio... Aliás, ela não dizia isso porque ela não sabia, mas vou dizer para ir lá ao profeta, neste caso, porque ele vai arranjar uma solução naquele povo estranho. Se fosse outro, dizia assim, eu, escrava, eu vou dar uma boa notícia de uma salvação através de um método estranho ao meu Senhor. Ele vai me tratar mal. Ele vai me ofender. Portanto, eu não vou dizer nada. Mas ela preocupou-se com Naamã, falou na mesma a Naamã e não se preocupou com as consequências. E é assim que nós devemos fazer. Nós vamos fazer o nosso papel. E já vamos ver alguns exemplos práticos sobre isso.
Outra argumentação do inimigo. Vão pensar que eu sou um fanático. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando nós falamos de Cristo aos outros e utilizamos argumentos sábios, vão perceber que a argumentação não tem nada de fanatismo, é bastante razoável. E depois, e se acharem que somos uns fanáticos? A Bíblia não diz que nós não somos considerados loucos para o mundo? Que seja. Nós temos é que falar aquilo que deve ser falado. Nós não temos que preocupar com o rótulo que os outros nos dão. Nós devemos falar aquilo que deve ser falado. Se ainda assim, depois nós falarmos de uma forma razoável, sem imposição, porque as boas novas são para ser ditas. Se ainda assim eles acharem que somos fanáticos, não importa, falemos na mesma. Outra argumentação. Esta pessoa vai dizer que não e eu vou ficar embaraçado. Deixem-me contar-vos uma história que se passou neste mesmo livro pelo Bill Bright. Sobre esta história de ele vai dizer que não e eu vou ficar embaraçado. Dê-me só um segundo, que é só procurar. Diz assim: nós, os cristãos, somos frequentemente culpados de apresentar o Evangelho como uma atitude de quem está dizendo: você não vai querer aceitar o maior dom que está à disposição da humanidade. Vai. Não percebemos quantas pessoas estão realmente prontas para aceitar a Cristo, se tão somente alguém nos mostrasse como. A nossa filosofia de testemunho não deve ser: tenho a certeza de que ele vai dizer não a Jesus. Mas antes, quem consegue dizer não a Jesus? Devemos sempre pressupor uma reação positiva. Depois ele conta a história. Um dia, na hora do almoço, estava contando a um amigo como as pessoas têm fome de conhecer o Senhor. Essa não tem sido a minha experiência, respondeu o amigo. Exatamente nesse momento chegou, isto é traduzido pelo brasileiro, o garçom, o empregado. E eu disse, o Bill Bright para o empregado: sabe uma coisa? Estamos conversando sobre como todas as pessoas desejam conhecer o Senhor Jesus. E eu aposto que você queria conhecê-lo agora. Não gostaria? No fundo, está a dizer: tu vais querer, não vais? Não vais dizer: não, tu não vais querer. Eu acho que tu não vais. Pois não. Tu vais querer. Vais ou não vais? Tenho a certeza que sim. É impossível não quereres. E esta postura de, à partida, ir falar, já sabendo e tendo a mente, não, a pessoa vai ter que dizer que sim, porque isto é bom para ela. Muitas vezes faz toda a diferença. Porque se nós vamos falando já derrotistas, achando que vamos levar um não, levamos mesmo não. Temos que estar confiantes na mensagem que temos. Temos confiança ou não temos confiança na mensagem? Acreditamos que ela é verdadeira ou não é? Então vamos falar com confiança que outra pessoa vai aceitar. Eu gosto disto. Assim, eu aposto que você gostaria de o conhecer. Claro que sim. O meu amigo quase caiu da cadeira. Ele sabia que eu não podia ter combinado isso com o empregado, porque era a minha primeira visita àquela cidade. O Senhor simplesmente quis introduzir um empregado no seu reino naquele dia. E ele quis que meu amigo percebesse que as pessoas estão famintas do Evangelho, contanto que alguém lhes mostre como aceitar a Cristo. Isto é interessante, isto aconteceu. Continuando. Terceiro e último obstáculo a que nós testemunhemos. Primeiro, letargia espiritual. Segundo, crer na argumentação do inimigo e isso, baralhar-nos as ideias, tirar-nos as forças. E, finalmente, terceiro. Eu tenho tudo isso. Eu tenho vontade e eu até quero acreditar que não quero acreditar nas coisas que me podem passar pela cabeça, que podem tirar medo, etc. Mas falta-me conhecimento para falar aos outros. Falta-me argumentos. Falta-me conhecimento. Se os outros fazem pergunta que eu não sei. Olha, a primeira coisa que eu vos posso dizer é: nenhum de nós sabe tudo. E quantas vezes alguém me diz alguma coisa, eu digo assim: eu não sei, eu vou estudar, depois digo-te. E quando assim for, falemos com um amigo, com alguém que saiba mais do que nós. Olha, aquela pessoa fez-me aquela pergunta, mas eu não quero dizer disparates. Qual é a melhor resposta? É melhor de fazer isso do que dar uma resposta errada. Portanto, nenhum de nós sabe de tudo. E essa é outra argumentação que muitas vezes pode deixar fazer vacilar. Então eu vou-vos dar 4 dicas, são 4 passos. 4 passos práticos para falarmos aos outros de Cristo. Primeiro passo. Temos de chegar... Isto serve para quem não é crente também. Porque estes passos são para quem é crente, mas já agora, se há aqui alguém que não acreditou no Senhor Jesus Cristo, eu vou falar também para vocês. Porque vou-vos dizer como é que se podem salvar. E aproveitamos e ganhamos todos. Primeiro passo. Deus nos ama e oferece um plano maravilhoso para nós. Então, dizer ao pé da pessoa: olha, Deus te ama e oferece-te um plano maravilhoso. Como? E depois vocês sustentam isso com o versículo, primeiro, básico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Vemos aqui o amor de Deus. A oferta inicial que vocês fizeram à pessoa foi: eu quero-te contar uma história que tem um plano maravilhoso para ti e um amor fantástico para ti. O amor é mostrado em João 3,16. O plano, João 10,10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu quero-te apresentar, meu amigo, um plano de vida em abundância e uma oferta fantástica de amor. Agora vou continuar e tu vais-me ouvir.
Porque eu sei que tu precisas disso. Fazemos como o Bill Bright com o empregado, com o garçom, etc. Tu vais querer e tu precisas disto. Segundo passo. Dizemos assim, o homem é pecador e está separado de Deus e ele não pode ter acesso a esse mesmo plano e esse mesmo amor sem a salvação. E justificamos com o versículo que está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. E, portanto, para ter acesso a isso, precisam de alguma coisa. Todos pecaram. E, portanto, o homem é pecador e está separado de Deus e precisa de alguma coisa para ter acesso àquele plano especial, àquele amor especial. Terceiro passo. Jesus Cristo é a única solução para o pecado do homem. E depois fundamentamos isso com Romanos 5:8, em que dizemos que Ele morreu em nosso lugar, está lá escrito, e em 1 Coríntios 15:36, que Ele ressuscitou dos mortos, provando assim vencer a própria morte. E depois terminamos este terceiro passo, apontando João 14:6, que disse Jesus, eu sou o caminho. E, portanto, aquele que morreu, deu a sua vida por nós, e aquele que provou ter capacidade para ressurgir dos mortos, ele apresenta-se como o único caminho, ok? Para poder nos oferecer esse plano maravilhoso de vida em abundância, que está em João 10:10, e uma oferta de amor fantástica. As coisas estão-se a compor, ok? Finalmente, quarto passo. Temos que aceitar isso individualmente. Temos que aceitar nós próprios, individualmente, Jesus como Salvador e Senhor. E experimentar, então, esse plano de vida em abundância e esse amor fantástico. João 1:12, e eu cito, diz assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Temos que aceitar Cristo. Temos que aceitar esta oferta. De nada vale ter a oferta maior do mundo se nós não aceitarmos. Aceitar como? Aceitar com fé. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não é por as coisas que nós façamos, mas por meio da fé. Não tens que fazer nada, apenas crer, aceitar, pela fé. E quando aceitamos com fé, nós nascemos de novo. Nós vemos isso em João 3:1-8. É simples. No meio de tudo isto vai nascer muitas dúvidas, muitas questões. Há vários caminhos. Há outro caminho além destes 4 passos, que há a chamada estrada romana, que tem outros versículos básicos. Não interessa. Há outro caminho que é um caminho até muitas vezes mais fácil e mais intuitivo, que é contar a própria experiência de salvação de cada um. Cada um terá o seu caminho. Apenas eu quero vos dizer que todos nós podemos ter acesso a várias formas de falar aos outros. E muitas vezes não custa nada ter na própria Bíblia um conjunto de versículos com um conjunto de passos. Temos de nos preparar. Ouçam lá. Agora vamos falar sinceramente. Quando uma coisa é importante para nós, nós não nos preparamos. Vamos ao exame de código. Aquilo temos de estudar a sério. Porquê? Porque nós não queremos chumbar. Então, levar uma alma para os céus não é importante? Não merece ter um papelinho? Um estudo prévio antes de nos encontrarmos com a pessoa para falar e se a pessoa tiver dúvidas, ter capacidade de rebater e ajudar essa mesma pessoa? Não merece? Claro que merece. E, portanto, se precisar de alguma ajuda, eu percebo o que percebo, mas eu posso-vos ajudar no que precisarem. E, por acaso, este livro, e para aqueles que quiserem, tem uma série de passos interessantes que eu até vos posso enviar para quem quiser por e-mail, que pode ajudar neste mesmo sentido. Recapitulando, todos nós temos várias barreiras. Primeira barreira, letargia espiritual. Certo? Estamos parados. E a doença do primeiro amor, não é? Perdemos esse primeiro amor, que muitas vezes é que se deve a ruídos, perturbações, pecado não confessado, etc. Para combater isso, temos que fazer 2 coisas. Dança da cadeira. Quem é que tem que ficar no trono? Deus, neste caso. Segunda coisa, temos que respirar espiritualmente. Temos que inspirar a palavra de Deus, coisas positivas, e exalar e confessar os nossos pecados. Depois, temos que ter segurança quanto às argumentações que possam vir daí. E não vacilar com as argumentações. Ok? E terceiro, temos que nos preparar com vários passos, como estes passos e outros. O meu desejo é que o Senhor nos abençoe e que possamos ser uma igreja que fala aos outros de Cristo. Não se preocupem que as pessoas se convertam. Isso é o trabalho de Deus. Preocupemos apenas em falar. Que o Senhor nos ajude.